Bom, rapaziada, para começar, eu começo abrindo uma camada em Soft Light por cima de todas as outras camadas. Eu uso camada Soft Light principalmente para dar cor base depois da minha fase de Grayscale. Sinceramente, para mim, é a melhor camada para fazer essa etapa da arte, que é toda a cor base em si. Agora, como vocês veem, eu estou aí colorindo parte dessa pelugem que tem da armadura dele. Eu, ao invés de pegar um branco ou um cinza puro, eu fui um pouco mais para amarelo, porque para essa arte eu queria dar um tom mais amarelado, como se fosse influência do próprio sol. Ao invés de, pela cor base, eu começar pegando as cores naturais das coisas. Eu costumo começar já mostrando um pouco da influência que eu quero, já para eu mesmo ir escolhendo os tons baseados nessas influências, sabe? Para essa parte da armadura, essa parte dourada, pro dourado eu sempre começo com o amarelo com um tom mais esverdeado, para mim dar um tom mais natural e realista pro dourado, ao invés de eu pegar o amarelo em si e com tons de laranja. Pro resto da armadura eu escolhi um tom bem mais escuro e um pouco mais puxado pro amarelo, para dar um ar de envelhecimento pra armadura, ao invés de pegar um cinza puro e fazer a armadura parecer que é nova, sabe? Dá um background legal pro personagem de que ele já usou aquela armadura e já lutou com ela em algumas batalhas. Ao longo dessa arte eu vou fazer esse processo de envelhecimento algumas vezes. Para a roupa de baixo eu escolhi um azul que não chamasse tanta atenção e tirasse o foco do que eu quero dar ênfase, que é toda a armadura e o personagem em si. Agora eu abro uma camada em overlay para dar um pouco mais de temperatura para o personagem. Eu recomendo vocês pensarem nessas camadas que vêm depois da Soft Light como camadas de correção de temperatura, correção de luz, correção de sombra. A camada overlay é uma camada excelente para você usar principalmente para corrigir a temperatura e para dar um pouco mais de luz para a arte, como vocês veem agora, que eu estou dando um tom mais claro e mais amarelado para essa pelugem, para dar realmente aquele ar de que tá batendo a luz do sol ali, sabe? Para dar um aspecto bem mais vivo. Para armadura eu escolhi quase o mesmo tom, só de uma alaranjada a mais no amarelo. E ao invés de eu passar só nas partes que brilham, que tem brilho em si, eu também passo um pouco nas partes que tem sombra, nessas partes mais escuras, que é para dar um aspecto de que é um material que brilha, sabe, que reflete. Se você pegar algumas referências de armadura, você vai ver que isso acontece bastante, seja com o verde, que é a influência do ambiente onde eles estão, ou com a própria influência da luz do sol. Ao lado das sombras de oclusão, eu costumo dar uma laranjada a mais. Isso acontece bastante se você olhar em fotos, que quando tem uma mudança brusca de sombra para luz, costuma ficar bastante resquício da cor ambiente no material que está refletindo, sabe? Então eu gosto de representar isso porque dá um ar bem bacana para sua ilustração. Depois disso eu abro uma camada em multiplay para corrigir também a sombra, corrigir e adicionar um pouco mais de sombra. E ao invés de eu pegar só um tom cinza e tentar dar volume, ao invés disso eu pego um pouco mais da cor ambiente, já para, como eu disse, para dar aquele ar de que está sendo refletido a luz do sol no material. E eu recomendo bastante vocês tentarem fazer isso na arte de vocês, ao invés de só pegar
tipo a cor do material e deixar um pouco mais escura, tentar puxar um pouco a cor do material pra luz do ambiente, sabe? Isso vai dar uma naturalidade e um aspecto bem mais bacana para sua arte. Agora eu estou só dando uma escurecida na armadura, em lugares com sombras de oclusão. Essa layer de multiply eu uso principalmente para essa etapa de sombra, ou para dar um pouco mais de envelhecimento para a armadura, sabe? Se vocês começarem a pensar nessas duas layers, a overlay e a multiply como camadas para correção e adição de temperatura ou sombra, você vai perceber melhor a hora de usar cada uma e onde usar, sabe? Depois que você faz isso, você nunca vai ter aquele problema de ter escolhido uma cor no início e no final não ter gostado da intensidade ou da temperatura que você usou. Com essas duas camadas você pode corrigir isso rapidamente. A overlay você escolhe se você quer deixar a temperatura mais forte ou menos, tá ligado? Se mais quente ou mais fria. E com a multiply você consegue escurecer ou deixar mais claro a própria tonalidade das coisas. Agora eu estou fazendo esse highlight aí. Normalmente eu uso a camada screen para fazer detalhes em camadas em materiais que brilham, que reluzem, sabe? É uma camada muito boa para esse tipo de coisa, seja para vidro, seja para metal, seja para líquido, seja para quase tudo que reluz. Essa camada se encaixa perfeitamente. Bom, agora eu estou usando essa ferramenta da lupa, que é para dar um pouco mais de brilho na camada screen, onde eu passo essa ferramenta deixa só mais um pouquinho de brilho, sabe? Agora eu voltei com a multiply para dar uma correção a mais nas sombras, porque depois que você faz o highlight, você percebe que tinha mais lugares para colocar sombra. Agora, por último, eu abro uma camada em normal, só para acrescentar alguns detalhes como brilhos em bordas, porque essa camada normal, ela, ao contrário das outras que foi usada anteriormente, ela não respeita os valores que tem por baixo, ela sobrepõe todas as outras camadas. Então, para fazer uns detalhezinhos de brilho que você queira tirar a linha, essa camada é perfeita, sabe? Agora eu estou só colocando umas ranhuras na armadura para dar mais aquele aspecto de envelhecimento que eu falei. Um pouco de highlight agora nos pelos e brilho, só para dar uma detalhadazinha a mais nessa pelugem, sabe? Só para não ficar alguma coisa blocadona e dá pra ver que é pelo em si. Um pouco de brilho ali no rosto. Agora eu venho novamente para envelhecer a armadura. Venho com um pincel que faz múltiplas linhas quando eu faço o traçado. Só dando aquela envelhecida mesmo, só para fortalecer aquele aspecto. Por último, eu vou pro olho. Normalmente eu deixo por último. E é isso. Fiquem com o resto da arte aí, do vídeo em si. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cogitem deixar o like, compartilhar para algum amigo de vocês. Bom, é isso. Bebam água, comam frutas e bora desenhar. Valeu!